Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é do canal Brainiac Nerd. Bom, no vídeo de hoje eu quero passar aqui para mostrar todos os meus mangás que eu tenho de Dragon Ball clássico. Eu ia tentar fazer de todos os mangás que eu tenho de Dragon Ball, mas eu acho que o vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou mostrar os meus mangás do Dragon Ball clássico da edição da Conrad, tá bom? Então vamos lá. Aqui é o clássico, né? O primeiro de todos. Eu cheguei a ter ele uma vez, só que acabei vendendo. E aí eu obtive ele novamente. Agora, recentemente. Não tão recentemente, né? Olha aí. Deixa eu ver se eu consigo achar o ano que ele foi feito. Se tem alguma informação aqui. Se tem a informação produzida no Brasil. Tem as informações aqui falando como deve se ler o mangá. Aqui também tem mostrando, apresentando alguns personagens, né? Que é bem o início mesmo de Dragon Ball, gente. Eu acho que esse mangá ele foi feito nos anos 2000 mesmo. Mas eu não lembro exatamente se foi esse ano de 2000 mesmo ou não. Que eu não estou conseguindo achar aqui as informações. Estou tentando aqui achar aqui o ano exato que ele foi lançado, mas eu não estou conseguindo achar aqui. Qualquer coisa, se eu achar no outro volume, eu comento. Mas, como vocês podem ver aqui, né, ó, Goku pegando peixe. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho alguma cena aqui interessante. É que esse primeiro é muito focado, é muito comédia, né? Ó. E aqui o final, né? Ó. Apresentando o personagem, né? O Goku, a Bulma, né? Que os primeiros mangás, eles são muito focados na apresentação dos personagens, né? Eu vou deixar aqui do lado. Deixar aqui do lado aqui. E agora vamos pro próximo. E lembrando, pessoal, que essas capas aqui da Conrad, elas não são fiéis às capas do anime original, tá? São capas diferentes. Algumas até são idênticas ao do original, mas são capas diferentes. A Conrad, ela lançava mangás com capítulos um pouco mais reduzidos. Tanto que você observar aqui, ó, você vai ver que os mangás, eles são um pouquinho mais fininhos. Se você pegar um mangá da Panini, quando eles fizeram a mesma edição desses mangás, eles fizeram como se fosse duas edições em uma só. Tipo, como duas edições da Conrad em uma só. O volume 1 e o volume 2 tava em um mangá só, entendeu? Que a Conrad ela quis estender mais em vários mangás a história, mas originalmente não tem esse número grande de mangás, né? Aqui o capítulo 2, né? Volume 2, quando eles conhecem o Long. Aqui, quando eles conhecem o Yantia, né? Aqui também quando conhece a Tite. E aí apresenta mais alguns personagens também aqui, né? O Long, o Yantia. Aí mais outra figura aqui. Aqui explica
algumas outras coisas, curiosidades de Dragon Ball, né? Aí depois o volume 3, ó. Eu acho que esse volume 3, se eu não me engano, tem a capa no original, no mangá original, tem uma capa assim, né? Olha o Mestre Kami aqui com roupa de Papai Noel, que legal. Eles tinham umas capas muito criativas. Vocês vão perceber por outros mangás aí que eu vou mostrar mais pra frente. Tem uma aqui, uma arte aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar. Olha, isso aqui, ó. Principalmente quem é fã de Dragon Ball Z, que gosta de músculo, essas coisas todas, deve adorar isso aqui. Olha. Mestre Kami shapeado soltando Kamehameha. O primeiro Kamehameha. É, ó. E o primeiro Kamehameha do Goku. Aqui, ó. Que da hora. Muito da hora. Muito legal. Aí aqui apresentando ele, né, no final. Falando sobre o Kamehameha. Apresentando o Rei Cutelo. A Tite. Né? E algumas outras curiosidades. E aqui a figura do Akira, né? Que era a representação dele, era esse desenho. Né? E aqui outro, como se fosse um pôster. Aí aqui também, ó, edição 4. Aí fala as coisas dos capítulos anteriores e tal. Aí finalmente o dragão aparece, que é quando aparece a primeira vez o Shenlong, que é a saga do Pilaf, né? Aí aparece o dragão, né? O Shenlong, que eles roubam as esferas do... Aí é o Goku, quando ele se transforma em Ozaru, né? Bem interessante. Aí conta algumas coisas aqui, sobre as esferas do dragão. Aí aqui tem a figura aqui do Yantia. E é isso, esse daqui, o volume 4. Agora, volume 5. O Goku com o Kuririn. Ó, tem até uma figura aqui do Cavaleiro Zodíaco, porque também Cavaleiro Zodíaco também foi feito pela Conrad no início dos anos 2000. Aí tem a Lante aqui, ó. Personagem que o próprio Akira esqueceu, tá? Ele já nem lembra. Ele nem outro dia, se eu não me engano, alguém questionou. Tinha falado sobre ter questionado ele. Outro dia eu vi uma reportagem que questionaram ele em vida sobre essa personagem. Ele falou que não lembrava dela, né? Aí tem aqui o treinamento deles, né? Que eles têm que pegar leite, né? Levar nos locais as caixinhas de leite e tal. Treinamento bem punk. Aqui, quando eles levam a Lante a primeira vez para casa do Mestre Kami, quando eles descobrem que ela muda de personalidade, né? Kuririn também, né? Tentando trapacear no negócio da pedra, né? De buscar pedra, escrita pelo Mestre Kami. A apresentação dela, né? Da Lanche. O Kuririn. Algumas outras coisas sobre explicações de... sobre explicações de por que ela muda de personalidade. Aqui não preciso nem falar, quem viu o mangá vai entender que cena é essa. A Lante aqui, né? E é isso. O próximo, lembrando que o mangá ele tem pouquíssima censura comparando com o anime, tá? O anime ele é bem censurado e o mangá não tem muito essa censura. Por isso que você vai ver algumas cenas aqui que eu tô até tentando não mostrar, porque tem cenas bem... Enfim.
treinamento aqui, né? Aí quando vão inscrever eles no torneio de artes marciais, o Kuririn enfrentando os adversários, o Goku também, aí o Yantia com o cabelo cortado. Que é bem no inicinho do torneio, né? Bem no início do torneio. Fala mais algumas coisas aqui. Aqui, o que que aconteceu? Por que que foi colocado duas páginas aqui depois das informações? Foi colocado duas páginas. Porque teve um erro entre o volume 6 e o volume 5. Houve um erro que pulou essa parte aqui, ó. Essa parte aqui da história quando eles estão ainda no treinamento deles, de buscar o leite. E pula direto para a parte do torneio. Foi um erro na época da Conrad, né? Eles cometeram esse erro e tentaram consertar no mangá, no outro mangá que eles fizeram, nesse volume 6, que está aqui. Aí tem o volume 7, né? A Bulma e o Goku aqui na capa. Edição 7, edição brasileira. Ó, Pokémon. Eu não me lembro se também a Conrad chegou a fazer alguma coisa de Pokémon. Até aqui, ó, Kuririn versus Bactéria. Quando ele enfrenta o Bactéria aqui, né? Deixa eu ver se eu acho uma figura legal aqui pra mostrar, ó. Rokafufuken. Eu nunca mais ouvi o Yantia usar esse golpe, né? O golpe dele que depois ficou muito conhecido foi o Zorkidan. O Goku contra o Kula, né? Aqui quando o Yantia desconfia que o Mestre Kami que o lutador Jack Chun não era o Mestre Kami, né? Aqui o Mestre Kami contra o Kuririn. E lembrando que Jack Chun foi homenagem, obviamente, se você parar pra perceber, ao Jack Chan, né? Que o Akira fez. Ó, o lutador Nan, o Gillan, né? Que é um monstro. Há algumas explicações aqui de nota cultural, né? Que eles fazem. E também na época tinha essa revista Herói. Era uma baita de uma revista também. Com várias outras, né? Ultra Jovem. E essa capa aqui que eu acho muito da hora. Eu tive também esse mangá. Teve uma época que eu tive ele, infelizmente acabei vendendo, mas graças a Deus consegui novamente. E aí, o capítulo anterior falando da rendição do Gula, né? Aqui, ó, Goku contra Jack Chun, né? Mestre Kami. E vamos ver se eu acho uma cena legal aqui pra mostrar aqui, ó, figura aqui, ó. Olha que legal. Olha que legal. Aí o Goku enfrenta o Nan, né? Que era aquele cara da aldeia que precisava de água e tal. Eles se enfrentando aqui. Aqui, quando o Goku vai enfrentar o Mestre Kami, né? Disfarçado. Que foi bem difícil, por sinal, para o Mestre Kami vencer ele, né? Que a luta foi bem equilibrada. Foi bem equilibrada mesmo. Aqui mostrando sobre cultura, sobre o Kamehameha, né? E algumas técnicas também. Ó, lembrando, até esqueci de falar que tem até o preço aqui, o valor que tinha na época, ó. R$3,90. Hoje é preço de banana, mas na época
o salário mínimo era outro, né? Então era um preço que não era tão acessível assim. Eu me lembro que eu pedia muito para ter, para comprar para minha mãe e não conseguia. Comprava um ou outro e olha lá. Aí você vê aqui a capa aqui, ó. Como eu disse, são capas que não seguem o mangá original, mas são bem criativas, né? Vê o Mestre Kami e tal. É aqui o final do torneio, né? Quando ele tá enfrentando o Mestre Kami. Aí ele solta aqui essa técnica, o Mestre Kami, que é uma técnica que dá choque no adversário. Eu nunca mais vi o Mestre Kami utilizar essa técnica. Eu acho que ele só usa essa técnica novamente no Dragon Ball Super. E aí é quando o Goku se transforma no Ozaru, né? E aí a técnica do Mestre Kami já não funciona mais. E aí o Mestre Kami novamente fica com aquela forma dele bombadona, né? Olha lá. A forma bombadona dele. E solta um Kamehameha, que ele destrói a lua. Eles se enfrentam ali e tal. Solta um golpe, aí conta até 10. E aí quem ganha no final é o Mestre Kami, né? Com a duras penas ele ganha no final. Aí tem mais algumas informações aqui no final e acaba o torneio aqui, né? E aí no volume 10, né, um long aqui na capa com Goku, já é uma outra aventura. Do exército da Patrulha Vermelha, que eu prefiro chamar de Red Ribbon, que fica muito estranho esse Patrulha Vermelha. Aí o Mestre Kami ganha o torneio, leva todo mundo pra jantar, né? Aí o Goku enfrenta o primeiro general da Patrulha Vermelha. São apresentados alguns personagens tal da Patrulha Vermelha, da Red Ribbon, né? Falei Patrulha Vermelha, agora quis falar de novo Patrulha Vermelha. Mas enfim. Aí o Goku enfrenta o grandão, né? O personagem que parece o Exterminador do Futuro. Olha o tamanho do personagem. Ele é um tipo de androide, né? O Sargento Metálico. Olha lá, olha o tamanho dele. Olha o tamanho do personagem. Enfim. Ele é inspirado no Exterminador do Futuro. Aí tem um final aqui, ó. Apresentando o General Silver, né? E falando de notas culturais, né? Essas notas culturais aqui falando alguns significados que a gente não consegue entender muito bem, porque a nossa cultura é uma cultura diferente da deles, né? Então, eles explicam algumas coisas que não são explicadas, que a gente não consegue entender, algumas referências, ou até piadas que às vezes na nossa cultura a gente não entende muito bem. Aí vem o próximo aqui, ó. O Wolverine aí, ó. O samurai que ele enfrenta, né? Aquela geleiona também que ele enfrenta. Ó. Aí aqui ó, aquele androide, também conhecido como Oitavo, né? Quando ele enfrenta aquele homem, parece uma geleia, que ele não consegue vencer. E aí ele cria uma estratégia para poder vencer ele. Aqui é a Bulma com
com o pessoal, né? E o Yantia e tal. Nota cultural novamente. Apresentação de alguns personagens, né? O Sargento Metálico, 8. General Witch, não sei como é que se fala a pronúncia. O Ninja, né? Esse Ninja é engraçado. E aí vamos pro próximo. Ó, mais uma capa diferente, bem diferente. A Bulma e o Goku, né? A roupa mais faroeste, né? Aí mostrando o capítulo anterior, né? Aí aqui a Bulma, né? Novamente. E aí quando ele consegue chegar até o general, né? Das forças Red Ribbon. E o oitavo ajuda ele, né? Ajuda ele aqui, ó. Aí acaba a primeira parte, né? Que eles enfrentam o General Witch. E aí aparece o General Blue, né? Opa, acabei fechando. Deixa eu ver se eu acho aqui de novo. Acho que eu já até passei a parte do General Blue. Olha aqui. General Blue. Blue, não sei qual é a pronúncia certa que o pessoal normalmente usa, né? E aqui de novo as aqui a casa do Kami. Ah, esse daqui é legal. A casa do Kami na Conrad era um quadro que eles faziam de perguntas para as pessoas, das pessoas, né? Que eles respondiam aqui, ó, bem legal. Eu achava bem legal na época do lançamento. O pessoal enviava cartas e eles respondiam as perguntas. Né? A nota cultural, como tem nos outros. O próximo aqui, o Goku na nuvem voadora. Né? Você vê aqui, ó. É o mangá 13. Ó, você vê o Mestre Kami lutando contra alguns agentes aqui da Red Ribbon. Quando eles entram na caverna, né? O General Blue, aqui novamente. Eu, sinceramente, eu acho até legal no mangá, né? Essa parte, mas no anime é muita encheção de linguiça. Ó, ele enfrenta o General Blue. Aí apresenta ele aqui, né? De novo a questão aqui da casa do Kami. Como eu disse, eu acho muito interessante. E notas do autor, né? Do Akira. Aí o próximo aqui, ó. O Goku. Parece que é como se ele estivesse jogando videogame, né? Parece que ele tá jogando videogame aqui. Aí falando sobre o capítulo anterior. Eu não sei se vocês perceberam, é que eu não foquei muito em mostrar. Mas alguns capítulos atrás, é que aqui eu não mostrei. Mas nos capítulos atrás que eu tava mostrando das edições aqui de Dragon Ball, aparece um outro mangá do Akira, né? Faz um tipo de crossover do Dragon Ball com, eu acho que é Slant o nome, né? E eu não gostei muito, particularmente não gosto muito da personagem, acho meio sem graça, mas enfim. Ó, não. É nesse aqui mesmo que ela aparece, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Menininha poderosa com os anjinhos, sei lá o que é isso. Não entendi muito bem. Ó, de novo ela aqui, ó. Olha aí.
Arali. Eu particularmente não gostei muito dessa parte. Ai, ai, ai. Esse mestre Kami, olha aí, ó. Doutor Slump. Slump. É um outro mangá do Akira, né? Que eu particularmente não tive nenhuma vontade de conhecer esse mangá, tá? Aqui falando sobre essa edição anterior, aí que fica legal, que aparece o tal Pai Pai. Ó, o Bora, que é o índio que está protegendo a torre, né? Aqui é quando o tal Pai Pai é contratado, que ele enfrenta o General Blue. E ó, só com a língua. Ele derrota o cara só com a língua. Ele nem mexe o corpo, praticamente, em movimentos de luta. Só usa a língua. Aí quando ele mata o Bora, né? O índio, que tá protegendo ali. E também quase mata o Goku também, ó. Com o Dondopar dele, né? Que protegeu o Goku foi excepcionalmente a esfera, né? Protegeu ele. Aí é quando ele sobe na Torre Karin, conhece o Mestre Karin, né? E treina com ele lá em cima, né? Melhorar sua performance de luta. A apresentação do Bora e do Upa, né? Que eu olhando assim de primeira, no anime, eu achei que fosse uma garota. Tanto que minhas filhas também, quando viram, também achou que fosse uma garota, mas é um garoto. E o Mestre Karin, né? Gatinho. Aí indo para a próxima, né? Que é o volume 16. Falando sobre o capítulo anterior. E aqui é quando ele vai lutar novamente com o tal Pai Pai. E aí o Goku já tá bem mais forte, né? Ele solta o Dondopar e o Goku segura o Dondopar com as mãos, né? O primeiro Dondopar ele quase morreu. E aí é quando ele derrota ele derrota o tal Pai Pai, né? Derrota com o tal Pai Pai. Olha aí que legal. E aí ele vai pra Red Ribbon pra destruir tudo. E ele derrota o exército da Red Ribbon sozinho, todo mundo. Aí aqui quando o assistente do General Red, ele vai lá e mata o General Red, né? Porque ele descobre que o general só queria as esferas para poder ser maior, né? Ser grande, que ele era baixinho. Aí alguns outros personagens aqui também que são apresentados também. O próprio Comandante Red também. Tá o Pai Pai e outros. E aqui é o bem finalzinho da saga da Red Ribbon, né? Quando o Goku enfrenta o assistente lá da Red Ribbon, eu esqueci o nome desse personagem. Ele entra dentro de uma máquina lá da Red Ribbon, no robô, tenta derrotar o Goku, mas o Goku consegue derrotar ele sem muita dificuldade, né? E aí acaba aqui, né, a saga. E aí o Goku vai lá, reúne as esferas e ressuscita
procura ressuscitar o pai do Bora. Só que antes disso, uma das esferas está escondida e eles não conseguem achar, né, na localização do radar, e eles têm que ir enfrentar os guerreiros da vovó Uranai, que é a irmã do Mestre Kami. Aí aparece esses personagens aqui, o vampiro, o homem invisível, a múmia. O Yantia que começa a enfrentar os personagens, né? E aí ele não. Quando chega na múmia, ele acaba desistindo, que ele não consegue. Quem dá continuidade é o Goku. Se eu não me engano, o primeiro personagem que enfrenta os guerreiros é o Kuririn, só que ele é derrotado. Aí depois o Yantia enfrenta, e aí depois ele acaba sendo derrotado pela múmia, né? Aqui, ó. É o Black, o nome dele. Bem resumido, né? Black. E a velha vidente, né? A vovó Uranai, que é irmã do Mestre Kami. E aí continua a luta aqui nesse, né? O Mestre Kami andando de bicicletinha. Como eu disse, eu acho bem criativas as capas. O Goku contra a múmia, né? Consegue derrotar. Passa, ele enfrenta o... Eu esqueci o nome desse personagem. Acho que eu vou conseguir saber o nome dele no final, mas ele tem uma técnica, que é a técnica se não me engano, ele mata a pessoa através da questão da maldade. Aí a pessoa explode com a onda de energia dele. Só que como o Goku não tinha maldade, não aconteceu nada. Não aconteceu absolutamente nada. E aí o Goku no final vai enfrentar esse carinha aqui, ó. Que no final... No finalzinho... vamos ver se eu acho aqui... No final se revela ser o avô do Goku, né? O Son Gohan. E é bem legal porque o Goku ele chora pra caramba, né? Que ele lembra do vovozinho dele, né? E é bem... Ao mesmo tempo que é legal, é triste, né? E aí ele fala que não quer ser ressuscitado, que ele tá bem onde ele tá e tal. E aí apresenta os personagens aqui, né? Akuma, um homem-diabo. Não lembrava o nome desse personagem. Sabia que esse vídeo ia ficar longo. Tá longo, já tá longo. Eu vou tentar depois a gente deixa ele bem enxuto. Capítulo 19, né? Edição 19. Aqui mostrando, né? Ó, o Shenlong novamente aí, ó. E aí eles conseguem pegar a esfera, né? Descobrir onde estava, que estava dentro de uma caixa guardada e conseguem pegar as esferas do dragão para poder ressuscitar o Bora, né? Aí eles conseguem ressuscitar. O Goku vai lá, atrás de novo das esferas e espera dar um tempo depois ver ter um novo torneio, né? E nesse novo torneio as coisas estão diferentes, porque tem o Tenshinhan, né? O Tenshinhan é apresentado, né? Aqui, ó. Também o mestre dele, né? Que é inimigo do Mestre Kami. Foram treinados juntos na mesma escola, mas são adversários, né? E ele é irmão do Tal Pai Pai. O Pilaf, que
eu achei que ele já teria sido apresentado antes, mas não foi, né? Tem ele aqui. Vamos para o próximo. Olha quantos já foram já, pessoal. Olha aí quantos já foram já. O 20 tá acabando, tá acabando. Calma que tá acabando. O 20, né? E aqui que a coisa começa a se intensificar mais, que no início eles enfrentam personagens mais fracos no torneio. E aí depois tem aqui ó, a luta. Ai, acabei pulando. A luta entre. Não, não é aqui ainda. Mais à frente. Aqui, ó. Tem Shinhan contra o Yantia. E o Tenshinhan ele estava bem à frente do Yantia, mas bem à frente mesmo. Em questão de poder de luta, estava bem desproporcional. Tanto que o final da luta ele acaba derrotando o Yantia e ainda quebra a perna dele ainda. E o Goku ficou pistola com isso. Aí depois tem aquele alívio cômico, né? O Mestre Kami lutando contra o Homem-Lobo e tal. Ó. E aí também aqui a questão da casa do Kami. O homem que vira lobo em lua cheia. Aqui o caos, né? E aqui mais outro aqui. Eu acho que esse daqui eu acho que é o final do torneio. Se não for, tá chegando. Aí o Kuririn contra o Caos. Eu acho essa luta muito interessante. Também tem uma outra luta aqui do Goku contra o participante que também não acho muito interessante. O Tenshinhan contra o Mestre Kami. O Mestre Kami dá tudo de si, mas nesse torneio o Mestre Kami já não tinha mais nível já de poder para poder ganhar do Tenshinhan. E aí acontece a luta Tenshinhan contra Goku. Né? Não, não é nesse ainda que se encerra a luta entre os dois. Né? Aí aqui mostra sobre técnicas de luta, né? Apresenta o Tenshinhan. Vamos para o próximo. Edição 22. Aí na edição 22, olha essa arte aqui do Gohan, que legal. Enfim. Aí aqui no episódio final, né? O outro, o anterior aqui, que mostra o Tenshinhan derrotando o Mestre Kami. Na realidade ele se rende, né? Aí o Goku contra o Kuririn. Kuririn usa da artimanha de querer puxar o rabo do Goku, mas não deu muito certo que o Goku treinou o ponto fraco dele. E aí a luta aqui Goku e Tenshinhan, que no final... cadê? Chegamos no final ainda? Não? Eu acho que ainda não chegou no final da luta ainda. Por incrível que pareça, ainda não é o mangá final da luta deles dois. Por incrível que pareça, achei que era nesse, mas não é. As técnicas de luta, porque nos primeiros mangás eles apresentam muitos personagens e depois eles começam também a mostrar técnicas de luta também. Tá? Acho bem interessante isso também da Conrad também. Falar sobre as técnicas de luta, a luta aqui entre os dois, né? Ó, foi uma luta bem equilibrada
E no final o Goku ele só perde por causa de um ônibus, porque ele bate no ônibus e aí ele cai. Porque era para o Tenshinhan cair primeiro, né? Mas o nível de poder dos dois ali estava bem equiparado. Eu acho que o Goku estava até um pouco acima. E aí já começa a saga do Piccolo Daimao, quando eles acham o Kuririn morto, né? Ó, acho que no anime essa cena é bem mais tensa. Aí o Pilaf, que foi o responsável por libertar o Piccolo Daimao, né? Sempre fazendo as cagadas dele. E aí o Goku tentou enfrentar um dos filhos do Piccolo Daimao, mas ele não consegue. Aí, ó, ele cria mais outros personagens, outros filhos, né? Aí é quando é apresentada o... Cadê? O Yajirobe. Olha o Yajirobe aqui, ó. Ele luta contra o Yajirobe e o Yajirobe dá um pau nele. Olha o Yajirobe aí, ó. O Yajirobe não era tão fraco assim, não. Ele derrotou um dos filhos do Piccolo Daimao. Aí vem o próximo, né? Apresenta todo mundo aqui na capa. E aí vem já mostrando já logo de cara que mataram o Kuririn, né? No episódio anterior. Aí aparece aqui o Piccolo Daimao, né? Você olha assim pro Piccolo Daimao, você pensa que é o Kami-sama, né? Que ele é uma separação do com o Kami-sama, né? Tanto um como o outro envelheceram. Só que o Kami-sama, diferente do Piccolo Daimao, não pediu para rejuvenescer pelas esferas do dragão. Deixa eu ver se eu acho aqui a parte que ele já começa a enfrentar o Goku, né? Olha aqui, essa parte. Primeiro enfrentamento dos dois. Aqui fica meio complicado eu abrir com uma mão só, mas tá aqui. Abrir a página com uma mão só é meio complicado pra mim. Mas consegui. Goku toma um cacete dele, né? Como já é esperado. E ele quase morre. Foi por muito pouco. Agora o 25, que já tem ele aqui na capa aqui, ó. Foi rejuvenescido. E aí quando chega o Mestre Kami, só tenta soltar uma fuba contra ele, mas acaba errando e acaba morrendo nisso. E aí depois, quando chega na hora do que o dragão aparece, o Piccolo Daimao mata o Caos, né? E aí ele rejuvenesce e depois ele vai lá e mata o dragão. Essa cena no anime é muito louca. Porque você nunca iria imaginar que alguém iria matar o Shenlong. Ele mata o Shenlong. Ele rejuvenesce, consegue um poder muito maior. E aí depois o Goku volta de novo à Torre Karin para poder ficar mais poderoso. Enquanto o Piccolo Daimao começa a dominar geral. Né? Olha aí, ó. Que legal. Vamos para a próxima. Essa aqui também eu acho legal, essa capa, bem criativa. Vamos lá. Aí, mostrando o capítulo anterior, né? E quando o Goku vai na torre tomar água sagrada, que libera
grande parte do poder dele. E aí ele enfrenta o, o filho do o filho do Piccolo Daimao. Ele derrota, olha como é que era o mangá. Censura zero. E aí depois ele enfrenta o Piccolo Daimao, né? E dá um cacete nele. A luta tava bem equilibrada. Eu acho que nem tão equilibrada. Acho que tava mais pro Goku mesmo. É que o Piccolo Daimao depois ele trapassa na luta, né? Ó, 27, né? Tá acabando, gente. Eles se enfrentam aqui, ó. Aí vendo que ele não pode ganhar do Goku, ele pega o Tenshinhan de refém, né? Começa a machucar o Goku, tudo mais. E no final, essa cena aqui eu tenho que mostrar também, porque é uma baita de uma cena, né? Ó, ele ultrapassando o Piccolo Daimao, né? Um golpe. Aí ele chora, né? No anime é muito legal, cara. Que ele chora porque ele ele pensa, né, na morte do Mestre Kami, do Kuririn, do Caos, né? E aí depois vem o Piccolo Júnior, né? Que é o Piccolo que a gente conhece hoje. E aí vem a próxima edição, né? Quando o Goku vai treinar com o Sr. Popo e em seguida com o Kami-sama, que ele acha que é o Piccolo da Imao. E depois ele descobre que eles são pessoas que eram um só e eles foram separados, né? Aí o torneio, depois o Goku já tá adulto. Aí vem o Piccolo, né? Que a gente conhece. Começa o torneio. Descobre que o tal Pai Pai está vivo. Ele virou um ciborgue. Aqui já o prelúdio da Tite, né? Lutadora anônima. E no próximo, né? O próximo aí, volume edição 29, quando o Tenshinhan enfrenta o tal Pai Pai sem muita dificuldade, derrota ele com muita facilidade. Goku enfrenta a Tite, acaba no final se casando com ela. Kuririn enfrenta o Piccolo. O Piccolo vence ele sem muita dificuldade. E o Yantia, coitado, o Yantia sempre se lasca no torneio. Ele enfrenta o Kami-sama no corpo de uma pessoa, né? Ele possui o corpo de uma pessoa. Ele é muito azarado. No primeiro torneio ele enfrenta o Mestre Kami. No segundo ele enfrenta o Tenshinhan. E no terceiro ele enfrenta o Kami-sama. Muito azarado. Olha aí, ó. Aí é o próximo, 30. Falta só mais 2. Olha aí, ó. Aí essa luta que é a luta que todo mundo queria ver, né, na época. Goku contra o Tenshinhan. Ele luta contra o Tenshinhan com muita facilidade. Ele vence, né? E aí, ó,
Aí depois tem a luta do Kami-sama no corpo de um humano, né? Contra o Piccolo. As notas aqui da casa do Kami, né? O penúltimo mangá de Dragon Ball. O Piccolo aqui na capa, falando da edição anterior. E aí é o final da luta do Kami-sama contra o Piccolo. Ele joga uma fuba do Kami-sama contra o próprio Kami-sama. E aí depois tem a luta do Piccolo contra o Goku. É uma luta bem legal. Acho bem interessante. Olha aí. Luta bem legal. É bem legal mesmo. Aí o Piccolo fica gigante. Aí o Goku faz ele ficar mais gigante ainda para poder tirar o Kami-sama de dentro dele. Bem interessante. Aí a apresentação da Tite aqui, né? E este, como se fosse um pôster, né? Que tem até no final do Dragon Ball Z, quando vai tem a música de encerramento. Esse daqui, esse mangá, também continuava no mesmo preço. Aqui é o último, né? Ó, Goku e a parece a Bulma pela cor do cabelo, mas não sei se é a Bulma ou se é a Tite. Pela cor do cabelo parece ser a Bulma, mas posso estar enganado. E aí o Piccolo aqui, né? Mostrando a edição anterior. Ó, legal. E aí quando ele derrota o Piccolo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a parte que ele derrota o Piccolo praticamente detona ele, ó. E aí ele quebra todos os ossos do corpo do Goku. Os principais ali, perna, braço. E aí o Goku recorre ao quê? A voar. A voar e acertar ele de cabeça. Com toda a força. E aí derrota o Piccolo. Ele dá a semente dos deuses pro Piccolo. E o Piccolo vai embora. E aí se encerra o mangá de Dragon Ball clássico. Se encerra por aqui. Não. As notas da casa do Kami. Fala que não é o fim, né? Que obviamente tem o Dragon Ball Z. Né? E assim é que se encerra, né? Ó, a ficha dele, Piccolo. Ele é cruel, muito cruel. Só que não. O Yajirobe, com Milão, né? E assim é que acaba. E esse aqui é o meu último, olha o total aí, ó. 32 mangás. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, se possível. Tá bom, galera? Valeu e fui!